Olá, você tem noção do valor da presença de Deus? Bom, falar da palavra presença é falar de uma coisa muito desafiadora no nosso contexto social. Se é uma coisa que nós temos celebrado, não é a presença, é na verdade a ausência. Nós convivemos com muitas ausências nesse momento da nossa história. É o pai que se ausenta, é o esposo que se ausenta, é a esposa, são os filhos, são os amigos, enfim, estamos correndo demais para termos tempo para estar presente. Então nos resta a fuga, nos resta fugir, de alguma forma, fugindo para o trabalho, fugindo para a faculdade, fugindo. E deixando de celebrar a melhor coisa que podemos celebrar na vida, que é estar junto, que é celebrar a comunhão, que é poder compartilhar, ter tempo até para conversar bobagem, de sentar e de não ter nenhuma agenda específica, mas valorizar a companhia do outro com quem você se encontra. E hoje a celebração não é a celebração da presença, é a celebração da ausência. Na verdade, isto se tornou uma marca social num tempo em que alguns estudiosos vêm chamando de tempo líquido, em que tudo corre tão rápido que as coisas não se consolidam. Os relacionamentos não se consolidam, os vínculos não se estabelecem e nós temos aí um grande problema. Como falar da presença de Deus e do valor dessa presença, e Deus é Espírito, não podemos vê-lo, se nós não conseguimos sequer celebrar a presença de quem nós enxergamos, de um pai, de um irmão, de um cônjuge, de um filho, de um amigo. Nós mal conseguimos celebrar a presença das pessoas, quanto mais falar do valor da presença de Deus. Mas a Bíblia, como verdade do coração de Deus para nós, traz para mim e para você uma grande lição sobre esse valor da presença. Por mais que seja um grande desafio pensar sobre esse tema, eu entendo como mais que relevante, como necessário, como fundamental compreendermos sobre esse valor da presença de Deus. Eu vou ler com você o texto que está registrado em Êxodo, capítulo 33, versículos 9 a 11, depois o verso 15, diz assim a palavra de Deus. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem, que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta de sua tenda adorava. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Então lhe disse, se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Esse é um texto belíssimo, momento muito importante na história de Moisés, no seu encontro com Deus. A Bíblia diz aqui, no capítulo 33, que o povo era de dura cerviz, um povo difícil. E por causa desta dificuldade do povo, a Bíblia diz que Deus não iria com esse povo rumo a Canaã. Pelo contrário, a Bíblia diz no versículo de número 2 que ele iria enviar um anjo adiante de Moisés e do povo de Israel, a fim de garantir a entrada em Canaã, a fim de que os povos que estavam ali, os amorreus, os heteus, peruzeus e tantos outros, pudessem ser ali derrotados, vencidos. E aí o Senhor então propõe para Moisés, Moisés, eu vou te fazer uma proposta. Eu não posso ir porque o povo de dura cerviz, mas eu vou mandar um anjo a meu mando, a meu comando, para ir adiante de vocês, para garantir que vocês vão possuir a terra que eu tenho já há algum tempo prometido. Moisés então chega no momento em que ele fala, Senhor, olha, isto não é razoável para mim. E ele chega a dizer no versículo 15, como nós lemos agora há pouco, se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Ele está dizendo, olha, eu não quero anjo, eu não quero só a garantia de que eu vou entrar em Canaã, eu quero a tua presença. Porque se o Senhor não for conosco, não nos faças subir daqui. Bom, isso aqui não nasceu do nada, não é uma afirmação que é resultado do acaso, mas é algo que tem a ver com o nível de relacionamento de Moisés com Deus. Olha o que diz um pouquinho antes no versículo de número 11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Olha que coisa interessante. O Senhor falava com Moisés e a conversa que eles estabeleciam
era de um grau de intimidade tão grande que o texto chega a comparar, né, com a conversa entre dois amigos. Então estamos falando aqui de uma profunda intimidade entre Moisés e o Senhor. O detalhe também que aparece é que no versículo 9, a Bíblia diz que Moisés entrava na tenda, uma coluna de nuvem descia e ficava à porta desta tenda e o Senhor falava com Moisés. E o povo do lado de fora ficava ali contemplando aquele momento em que Moisés e Deus conversavam. E havia muito temor no meio do povo nesse momento. E a forma como isso era sinalizado, segundo a palavra, é através de uma coluna de nuvem que descia sobre a tenda, sobre a porta da tenda. E ali estava sinalizando que Deus está tendo uma conversa íntima com Moisés. E o povo, com muito temor, apreciava isto. Josué, então, nem se fala, ele permanecia ali, ele não conseguia nem se ausentar. Tamanha era o seu temor em relação àquilo que ele estava percebendo. No entanto, a Bíblia diz aqui que quando Deus oferece o anjo e a garantia de entrada em Canaã, Moisés diz: Senhor, não adianta, se o Senhor não for conosco, não vamos sair daqui. O que Moisés está dizendo aqui para nós? Ele está dizendo: Senhor, eu experimentei algo muito profundo, eu conheço o Senhor na intimidade, e a única coisa que vai aquietar o meu coração, que vai gerar descanso na minha alma, não é o anjo, é o Senhor, é a tua companhia. O que ele está dizendo aqui também? Mais importante do que Canaã, do que a bênção da terra prometida, é a tua companhia. Nós estamos vendo hoje um tempo muito crítico, em que, na verdade, a visão da fé ela tem sido uma visão utilitarista. E Deus está nesse processo na mente humana, como se Deus estivesse vivendo em função dos nossos desejos, em função das nossas petições. É como se Deus estivesse tendo que, por obrigação nesse momento da história, atender todos os nossos mimos. E esquecemos, na verdade, quem Deus é, Deus soberano. Mas esta é a visão contemporânea. Na verdade, é resultado da visão capitalista que vive em função do lucro, vive em função do ganho. As pessoas acabam se relacionando e a pergunta que se faz é: o que eu vou ganhar com isto? Qual é a vantagem de estar com fulano ou com ciclano? Enfim. E aí, olhando para esta relação com Deus ou nessa dimensão da fé, o que percebemos é pessoas tentando usar Deus para que os seus desejos, para que os seus, até mesmo os seus mimos, as coisas mais insignificantes na ótica maior, sejam atendidas. Bom, Deus, para começar a conversa, não é menino de recado de ninguém. Ele é Deus, Criador, Senhor de todas as coisas, está estabelecido sobre os céus e a terra, é Deus sobre todas as coisas. E esta soberania de Deus é inegociável. No entanto, o que Moisés está dizendo é: eu não vivo nesta lógica. Eu não me relaciono com Deus tendo como motivação o que Deus vai me oferecer como resultado desta companhia ou desta comunhão. Eu não me envolvo com Deus porque eu estou de olho na bênção que está logo ali à frente, nesse caso, a terra de Canaã. Eu não estou me relacionando com Deus porque Ele vai me mandar um anjo me proteger. Ele está dizendo: eu estou me relacionando com Deus porque a presença de Deus é extremamente importante para mim. O que Deus é muito mais importante do que Deus pode fazer por mim. É por isso que ele diz: Senhor, não nos mande sair daqui se o Senhor não for conosco. Eu não estou tão preocupado em possuir ou não possuir Canaã, porque o Senhor já prometeu, o Senhor não é homem para mentir. Eu não estou preocupado com a proteção necessariamente, porque o anjo vai me proteger e vai proteger o povo. Eu estou preocupado terei ou não a companhia do Senhor. E aí Moisés revela um coração tremendo, um coração nobre, um coração que eu diria que no nosso contexto é uma raridade. Pessoas que se relacionam com Deus por quem Deus é, valorizando a presença de Deus, a companhia de Deus. E olha, é óbvio que todos nós queremos ser abençoados. Quem não quer um emprego quando se está desempregado? Quem não quer a cura de uma enfermidade quando se está doente? Quem não quer uma harmonia no relacionamento quando se está em crise? Todos nós queremos. E não é um pecado desejar a bênção de Deus. Não tem outra porta para batermos, é a porta de Deus que batemos. É óbvio que esperamos que Ele nos abençoe. Mas, no entanto, a questão da motivação, para mim, é a questão mais relevante aqui. Com que motivação eu busco a Deus? Com que motivação eu me adentro à presença de Deus, ao santíssimo lugar, à comunhão com o Senhor? Moisés está dizendo claramente aqui que a motivação dele era a companhia de Deus.
a presença de Deus. Hoje temos visto aí muitos relatos de pais machucados, chateados, frustrados, porque investiram uma vida para criar os seus filhos, para educá-los, dar uma boa faculdade, um bom emprego, e de repente 20, 25 anos de investimento, e depois você percebe que o que tinha ali de vínculo entre esse filho e esse pai era um jogo de interesse. Basicamente o que esse pai poderia oferecer, porque não havia honra, respeito, na verdade não havia muitos vínculos estabelecidos, nem muitos afetos, apenas um jogo de interesse. E acaba que muitos filhos, por conta dessa forma de agir para com seus pais, nesse jogo de interesse, acabam desprezando seus pais, e isso mais cedo ou mais tarde acontece em muitos momentos da nossa história, enquanto sociedade contemporânea. No entanto, o que o Senhor está dizendo é possível caminhar numa outra direção. É possível eu e você nos relacionarmos com Deus por quem Deus é e valorizar a presença de Deus. Agora escuta só o que vai dizer a palavra no versículo número 14. Diz assim: respondeu-lhe o Senhor, eu mesmo irei contigo e te darei descanso. Depois de insistir com o Senhor, Moisés recebe de Deus esta palavra: eu mesmo irei contigo e te darei descanso. Que coisa preciosa é ver este texto e ver a motivação do coração deste homem. Alguns poderiam dizer: olha, mas Moisés nem pisou em Canaã, ele nem aproveitou, né, do benefício da promessa da terra, ele nem entrou lá, ele nem pôde usufruir. Mas a Bíblia vai dizer para mim, por exemplo, lá no Novo Testamento, que no Monte da Transfiguração, Moisés estava lá, transfigurado, presente ali naquele momento, em comunhão com o Senhor. O que nós estamos querendo mostrar aqui? Que, na verdade, você nunca perde quando você estabelece no seu coração como motivação primeira, como motivação fundamental, a busca pelo Senhor ou pela presença do Senhor, entendendo que as bênçãos, elas virão por consequência natural. É simples assim. Se temos o abençoador e temos comunhão com esse abençoador, nós temos a bênção. A bênção vai nos perseguir, ao invés de virar aí esse frenesi louco, de porta em busca de um milagre ali e outro acolá. Possamos ser alcançados pelo milagre, simplesmente por valorizarmos a presença de Deus. Que você possa se posicionar assim como Moisés se posicionou, dizendo: Senhor, parece razoável as tuas bênçãos e até a proteção que o Senhor nos oferece pelos teus anjos. Mas eu quero mais do que isso. Eu quero mais do que proteção, eu quero mais que provisão, eu quero mais que bênção. Eu quero a única coisa que vai aquietar a minha alma, eu quero a tua presença. E a Bíblia diz aqui que o Senhor prometeu estar com Moisés e diz claramente: e eu te darei descanso. Em outras palavras, somente a presença de Deus pode gerar descanso na nossa alma. E que Deus nos ajude a colocar o nosso coração inclinado nessa direção e que a motivação esteja correta com esta motivação revelada pelo servo Moisés. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude, em nome de Jesus. Amém.